do Votorantim sonhava em fazer essa emancipação. Todo mundo queria se ver emancipado de Sorocaba. Não era possível mais suportar o que Sorocaba estava fazendo. Votorantim ia subir que nem foguete. Todo mundo queria ver Votorantim uma cidade. E foi uma febre, né? Parou mesmo a Votorantim aquele dia. O pai da emancipação do Votorantim foi Matias Genola. A prefeitura de Sorocaba tinha um desmando contra Votorantim. Naquela oportunidade, eles entendiam que Sorocaba arrecadava muito em Votorantim através do tecido, papel e cimento, e o retorno era insuficiente. Essa emancipação, ela, no meu modo de entender, aconteceu por causa de uma seríssima reivindicação do povo de Votorantim, que se dizia não atendido pela Prefeitura Municipal de Sorocaba. E realmente isso acontecia. Nós continuávamos esquecidos de Sorocaba, que faltava luz, faltava água. Um dia chegou o caminhão de água aí, com água suja. E eu perguntei para o motorista onde tinha pegado aquela água. Ele falou, no desembocar do esgoto. Os prefeitos de Sorocaba atendiam praticamente todo o município e os distritos do Éden, do Cajuru, mas não atendiam o distrito de Votorantim. Sorocaba não mandava nem lixeiro aqui, Votorantim. Nem lixeiro. Não fazia nada por Votorantim. Não tinha beneficiamento por causa de nada. E aí a razão de aumentar o movimento. O povo estava sofrendo as angústias que faltava tudo. Aqui quando comprei, era um matagal aqui. Comprei um mandiocal aqui. Para descer na Rua do Comércio, que chamava Rua do Comércio, era só nome, o comércio não tinha. O dinheiro de Votorantim deveria ficar em Votorantim mesmo. Então surgiu a ideia do desmembramento. A semente estava plantada no coração de muito, faltava um líder. O líder que levantou foi o Matias Genola. Essa ideia de emancipar Votorantim de Sorocaba já teve algumas iniciativas décadas antes de 60, né, algumas tentativas, mas realmente o movimento tomou corpo a partir de 62. E imediatamente já tivemos a oposição. Quem liderava esse grupo, que era contra o desmembramento, era o então deputado Juvenal de Campos. Ele tinha um programa na rádio Clube de Sorocaba, que ele falava inclusive sobre o desmembramento, que ele era contra o desmembramento e fazia os programas. E tinha os convidados dele que iam lá para falar contra o desmembramento. E tinha aqueles atritos, né? Então, no comício, eu me lembro até uma vez que ele estava falando na tribuna lá do comício, e de repente deu um estouro, parecia um tiro, mas não era, alguém estourou uma lâmpada para dar a impressão de tiro, e assustou todo mundo. As vozes que se ouviam contrárias à emancipação acabaram sendo sufocadas, né? Exatamente. Dizia-se que o operário de Votorantim, uma vez emancipada a cidade, acabaria recebendo um salário a menor do que Sorocaba e outras cidades. Tivemos a oposição, que por duas razões. Uma, que Votorantim se separando, iria provavelmente cair a categoria dos funcionários e o salário mínimo diminuiria. Esta era uma argumentação. Até que eles resolveram assumir o grupo e fizeram esse documento. Que não haveria redução de salários. Para tirar o argumento da oposição. E foi feito isso em cartório, né? Todas as indústrias, tanto a Votorantim como a Mitidere, demais indústrias, comércio, manifestaram publicamente, através de um documento, que não haveria redução de salários. De fato, desmembrou e eles cumpriram o compromisso feito em cartório público. E a outra é que a indústria estava fazendo aquele movimento no intuito de reduzir a arrecadação. O primeiro orçamento
feito pelo Código Tributário de Sorocaba, a alíquota da indústria de produção era 0,30%. E o nosso Código Tributário aqui de Votorantim foi baixado para 0,18%. Eles baixaram 0,12%, quase 50% dos impostos que era pago em Sorocaba, eles passaram a pagar em Votorantim, quase a metade dos impostos. E a liberdade, ela, por caro que seja o seu preço, ela é válida, né? Nessa época era uma época difícil, porque ainda tinha um pouco daquela coisa, a pessoa que fosse da oposição era considerado até então comunista. E aí eles começaram a me denunciar no DOR São Paulo como elemento subversivo, agitador e comunista. Fui 4 vezes no DOR de São Paulo. A primeira vez que lá cheguei, mandaram que estivesse lá ao meio-dia. Eu cheguei 10 para meio-dia. O senhor me chamar para conversar comigo, era 7 horas da noite, desde o meio-dia. Quando eu fui entrar na porta assim, um delegado pôs a mão no meu peito assim. Falei, espera aí, o senhor ficou aí sentado desde o meio-dia até agora? Estava sendo observado. Qualquer alteração que o senhor desse aí, o senhor ia tomar umas 30 borrachadas, para depois começar a nossa bater papo aqui agora. O investigador desse lado, o outro desse lado, e eu sentei no meio, como estou sentado aqui. E as perguntas vinham assim. Ele ficava respondendo assim, as perguntas assim. O tempo inteiro, aquilo é de enlouquecer a pessoa. Quando foi da emancipação, todo mundo era vestido com as camisas, e quem pintava, quem trabalhava na gravura, era o sobrinho do Juvenal de Campos. Tive algumas ideias, fiz, desenhei e mostrei, e daí começaram a fazer os desenhos da campanha do desmembramento, a favor do desmembramento. E os desenhos estampados eles colocavam, davam para as pessoas, e eles faziam vestidos, as mulheres faziam vestidos, faziam camisas, camisetas, coxas, lençóis, cortinas, quer dizer, tudo estava criando clima para o desmembramento. Nós fizemos vestido docinho, e fizemos bandeira, nós fizemos passeata. E... Nós que trabalhávamos no escritório, trabalhávamos até às 5 da tarde para o Grupo Votorantim e até às 10 da noite fazendo diploma de vanguardeiro, carteirinha de vanguardeiros. Matias Janoli estava no meio do povo. O doutor José Emílio Moraes, que era dono da indústria, também estava no meio do povo. Um grande grupo falou, eu também falei, incentivando a eleição, que seria no dia 1º de dezembro. A Câmara de São Paulo, com toda a dificuldade que teve, votou favorável. Mas precisava a confirmação do plebiscito. Só o voto da Câmara não tinha valor. Saiu o plebiscito, o sim, como era chamado, o grupo do sim e o grupo do não. O sim venceu com muita diferença. Foi muito fácil a eleição. Quando o Kubitschek construiu Brasília, o que predominou realmente lá foi o operário que construiu Brasília, o candango. Candango. Votorantim foi vanguardeiro da emancipação. Se Brasília teve o candango, Votorantim teve o vanguardeiro da emancipação. Esse grupo de benegados votorantinenses que trabalhou e contaminou o resto da população. Matias Gianola, gerente, ele subiu na parte mais alta do escritório e hasteou a bandeira, não existia bandeira na época, então ele hasteou um dos cartazes referente ao desmembramento daqueles que eu tinha feito. Saiu aqui 7 ou 8 ônibus de caravana de votorantinenses, foram até a Assembleia Legislativa para participar da votação lá, da votação lá de São Paulo, né? E quando saiu o resultado lá, o votorantinense, saiu a comemoração, começou lá em São Paulo.
Teve baile, os carros na rua. Eu, pelo menos, subi em caminhão fazendo bagunça. Eu era nova, né? Aí o povo fez festa, houve festa. Quem gostava de pular, pulou, né? Eu sempre fui meio pacato para essas coisas. Eu vim embora para minha casa. Quando eu abri a porta para o prefeito do prédio onde eu tinha o escritório, e que também não tinha nada, eu levei uma mesa minha, me lembro bem, dessa cor assim escura, e o Rangel levou uma mesa da casa dele, uma escrivaninha de marfim, claro, mas velha também. Quando eu abri a porta para o prefeito adentrar, levantei a porta, tinha um munícipe, que foi um grande participante E ele me disse, olha, eu amanheci aqui para que ninguém fosse o primeiro a pagar o tributo em Votorantim. Chamava-se Francisco de Paula Roldán. Ele me deu 10 cruzeiros na época, se não... E o tributo era de 8 e qualquer coisa. Mas não tinha nada. Eu olhei para o prefeito, ele fez um gesto, você vira, por isso eu contratei você. Eu meti a mão no bolso, devolvi R$2, ele não quis o troco, fica aí para a prefeitura que eu não quero troco.